A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. E a lição dessa semana é a lição número 5, que tem por título A Missão da Igreja de Cristo. A Missão da Igreja de Cristo é o tema desta semana que abordaremos. A leitura em classe se encontra em Marcos capítulo 16, versículos do 14 ao 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47, que assim nos diz a palavra de Deus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais o faziam pelos apóstolos. Todos os dias, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Leitura bíblica em classe, corroborando com o tema Missão da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto áureo está no capítulo 2 e 42 de Atos dos Apóstolos, que foi a nossa leitura aí, segunda leitura, primeiro versículo da segunda leitura, que ele diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, a igreja primitiva perseveravam, elas não desistiam da doutrina, elas não abriam mão da doutrina. O que é a doutrina? É o ensinamento justamente, fielmente da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. São as doutrinas de Deus para as nossas vidas, fundamentais para as nossas vidas. Então a igreja primitiva perseverava na doutrina. Elas não substituíam, não trocavam por nada a doutrina santa das Sagradas Escrituras. Feito isto, a doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Consequentemente, perseveravam na comunhão, justamente porque a doutrina os levava à comunhão. A doutrina gerava comunhão entre eles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ou seja, eles tinham essa humildade de partilhar o pão de cada dia, o pão cotidiano, de estarem juntos, se confraternizando-se. E não somente isso. A Bíblia diz, e perseveravam também nas orações. Eles estavam juntos também nas orações. Eles estavam juntos em todos os sentidos.
Então a igreja primitiva tinha toda essa importância para com os princípios da palavra de Deus, para com os princípios do Senhor nosso Deus, que estão justamente norteados em toda a Sagrada Escritura, conforme Paulo falou 3:16 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então eles perseveravam fielmente nesses ensinos. A verdade prática nos diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. O sal, ao sair do saleiro, ele vai cumprir o seu objetivo, o seu propósito, que é o de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, quando ela realmente ela se prostra diante de Deus e discipula, ou seja, ensina aqueles que estão também se prostrando diante de Deus, com certeza a igreja está cumprindo também o seu propósito, testemunhando das insondáveis riquezas de Cristo. Então vejamos quão importante é a igreja verdadeiramente cumprir a sua missão, a missão de testemunhar das insondáveis riquezas de Cristo. Partindo já para o tópico número 1, no tópico número 1 nós temos pregação e instrução. Pregação e instrução. Nesse tópico número 1 nós temos subtópico 1 e subtópico 2, que justamente vai estar tratando sobre a pregação. E no subtópico número 3 vai tratar sobre a instrução, quão importante é a instrução, assim também como a pregação. Subtópico número 1 nós temos proclamando as boas novas. Então, proclamando as boas novas. Jesus, em Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o subtópico justamente está nesse texto bíblico. Proclamando as boas novas. Jesus disse: proclame as boas novas a toda criatura, por todo este mundo. Então, a expressão aí de Marcos, contida em Marcos, temos aí no original grego a palavra kerissó, que é justamente para a expressão bíblica que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai, pregar, do verbo pregar. Então, esse termo, esse verbo grego kerissó, é realmente pregar, significa, e também proclamar. Eis aí o subtópico proclamando as boas novas. Então, o sentido é de um arauto que proclama algo. Então, o arauto, ele proclama algo, justamente de alguém. Então, o arauto proclama as boas novas do seu rei. Então, nós devemos proclamarmos, pregarmos as boas novas do nosso Rei, o Senhor Jesus. Então, o sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento, aonde é o termo usado para mostrar João Batista pregando no deserto da Judéia. Aonde João Batista, em Mateus capítulo número 3, versículo número 1... João Batista aparece, diz a Bíblia Sagrada, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, eis aí, João Batista apareceu o quê? Pregando, com um arauto, pregando as boas novas. Novas de salvação, que justamente essas boas novas, pregando as boas novas, João Batista estava mostrando realmente para aqueles que eram seus ouvintes, que vinham até ele, inclusive ali no deserto da Judéia, vinham até ele, pessoas nobres até mesmo, para ouvir a sua pregação.
E João aproveitava essa oportunidade e pregava. Assim também como vinha pessoas para ser batizada. E João Batista, pregando as boas novas, proclamando as boas novas, ele até se recusava. Aquelas pessoas que não aceitavam as boas novas, não tinham a vida transformada, querer ir ao batismo. Eis a questão dele ter dito em suas palavras, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, não é dessa forma que se escapa do inferno, só se batizando. Tem que ter uma vida transformada. Então nós temos aí João Batista pregando aí, eis aí o termo grego querissó, para a expressão que Jesus disse em Marcos 16 e 15, que justamente essa expressão querissó, do original, significa aí pregar ou proclamar, como a gente já podemos vermos aí, já na referência citada. Então também, além de João Batista, tem o Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo também começou a pregar, justamente no capítulo 4 e 17 de Mateus ainda, nos diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus também começou a pregar. Como João apareceu pregando no deserto da Judéia, Jesus também começou a pregar em todos os locais por onde passava, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E pregar é justamente levar essa mensagem de boas novas, proclamar essa mensagem de boas novas, justamente mostrando a novidade de vida que está realmente na mensagem contida pelo arauto, pelo mensageiro de Deus, o pregador da palavra de Deus. Subtópico número 2. No subtópico número 2, nós temos o objeto da pregação. O objeto da pregação das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém ou a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, o objeto da pregação, no subtópico número 2, não se refere a alguma coisa, mas a uma pessoa. Já ouvi algumas vezes dirigentes de cultos, quando vai dar uma oportunidade para uma pessoa, chegar a se expressar da seguinte forma: vamos ouvir fulano falando alguma coisa de Jesus. Não, é falando de Jesus, não é falando alguma coisa. É falando de Jesus. Ó. Diz aqui, ó, nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Porque o objeto da pregação é Jesus Cristo. O objeto da pregação é o Senhor e Salvador Jesus. Marcos capítulo 5, versículo número 42, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus o seguinte: 5:42 de Atos dos Apóstolos, assim está escrito: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, o objeto da pregação é o Senhor Jesus. O objeto da pregação é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é outros ou outras, não é coisas triviais, secundárias, não é coisas desnecessárias, não. O objeto da pregação é Jesus Cristo. Então, todos os dias a igreja primitiva, no tempo do primeiro século, após a ascensão de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas, os cristãos da igreja primitiva não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, seja no templo, seja nas casas, não cessavam de anunciar a Jesus Cristo, de ensinar sobre Jesus Cristo.
Há oportunidades, você pode comprovar onde você congrega, onde você está situado, onde você está realmente como membro, aonde há oportunidades que praticamente tem que ter escolhido, tem que ter uma escolha de um dia para que possa agora ser exclusivo para anunciar. E outros dias não. Não, hoje vai ser só louvor. Não, hoje vai ser uma apresentação. Não, hoje vai ser isso ou aquilo. E muitas vezes até alega, vamos ler a leitura, porque lendo a leitura da palavra de Deus já se torna completo esse trabalho. Não. A igreja primitiva, como diz a palavra 5:42 de Atos dos Apóstolos, todos os dias no templo ou nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Elas não perdiam tempo. Estavam pregando e ensinando Jesus Cristo, porque o objeto da pregação é Jesus Cristo. Olha o que o comentarista nos diz, depois da referência na sua própria lição bíblica aí, ele diz aí, ó, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, sem sentido, aleatória, qualquer coisa. Então, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, sem sentido, mas é proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então, pregar e ensinar sobre Jesus Cristo, pregar sobre Jesus Cristo, pregar a Cristo Jesus, significa realmente dizer ao caído, dizer ao perdido, dizer ao destituído que Cristo está pronto para salvar. Está disponível para salvar, e para isso precisam abandonar o pecado, se arrepender dos seus pecados e correr para os braços de Jesus. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Então, pregar a mensagem da cruz é pregar, é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Jesus Cristo. Então é preciso pregar esse evangelho, é preciso pregar essa mensagem, é preciso pregar essas boas novas, que se resume em Cristo Jesus. O Deus humanizado, revelado nas Escrituras Sagradas, a qual cumpriu uma missão e subiu aos céus e intercede por nós hoje à direita de Deus. Então, pregar o evangelho não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva. É o que muito tem acontecido. É o que muito se procede. Precisa-se pregar a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus, o evangelho genuinamente como ele é. Não precisa embelezar a mensagem para agradar o ouvinte. É preciso, com essa missão, a igreja transmitir a mensagem como ela é. Subtópico número 3, nós temos discipulando os convertidos. Discipulando aqueles que aceitaram a Cristo. Discipulando aqueles que agora estão em Cristo, vieram para Cristo, aceitaram as boas novas da pregação. Então, esse discipulando aqui já é a segunda parte do tópico, que é o tópico instrução, ensinamento. Então, por isso o subtópico discipulando os convertidos, ou seja, aqueles que se converteram a Deus, se converteram a Cristo, que aceitaram a Cristo. Então, discipulando os convertidos. O comentarista diz pregar, como já vimos nos subtópicos anteriores, então pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão
do lado de dentro. Então, pregar, proclamar as boas novas, a gente fazemos isto para com os que estão de fora da igreja, aqueles que ainda não estão na igreja, aqueles que ainda não fazem parte da igreja, aqueles que ainda não estão em Cristo. Então nós pregamos e proclamamos, levando a palavra de Deus para estes que ainda não se converteram. Então, discipular não é como esse ponto que falamos agora. Discipular é instruir, é ensinar aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que já estão congregando dentro da igreja, aqueles que já estão até sendo membro da igreja. Então, discipular é ensinar aqueles que estão já no caminho. Se ensina aquele que já está no caminho. Aquele que está fora do caminho, a gente pregamos para eles, proclamamos para ele a mensagem revelada na palavra de Deus, aonde tem o objeto dessa pregação, e o objeto dessa pregação é Cristo Jesus, o Salvador único da humanidade. Então, discipular é ensinar os que estão dentro da igreja, não é os que estão fora. Então, os que estão dentro da igreja e fazem parte da igreja, já estão na congregação, eles precisam de ensinamento. Porque são muitas as pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, porém sem ensinamentos. São muitas as pessoas que estão dentro da igreja, até mesmo em atividades oficiais, porém não têm o ensinamento. Não sabe o que é uma escola bíblica, não sabe o que é um discipulado, não sabe o... Se fizer perguntas básicas, eles não sabem responder. Significa que não passou pelo ensino. Pessoa já de décadas de caminhada, há alguns meses atrás, ou praticamente um ano ou mais, achava que o pão da Santa Ceia, da ceia do Senhor, realmente se transformava no corpo do Senhor. O que é isso? Pessoas que não foi discipulada, pessoas que não passou pelo ensino. A doutrina das transubstanciação, como é pregada no catolicismo, incabível. Então, o discipulado é ensinar aqueles que estão dentro, para que realmente se tornem seguidores fiéis e adoradores de Cristo Jesus. Olha o que Paulo falou aos Coríntios, primeira carta, capítulo número 14, versículo número 20, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então é preciso o convertido passar pelo ensino para que justamente ele deixe de ser menino e se torne um adulto. Aos Hebreus, o escritor desconhecido, capítulo 5, ele trata que os judeus, os cristãos, os crentes, já velhos na jornada, longos dias e anos, mas ainda eram meninos e, devido ao tempo, já era para ser um mestre, já era para ser um ensinador, mas ainda estava nos primeiros ensinamentos, nos primeiros rudimentos, nas coisas básicas, no beabá espiritual. Na expressão do escritor dos Hebreus, ainda
ao invés de comer um alimento sólido, ainda estava tomando leite. Espiritualmente falando, na linguagem de Hebreus, e é necessário a gente entendermos isso. Está no capítulo 5, você pode conferir. Então vejamos que, versículo número 12, olha o que o escritor dos Hebreus diz. Capítulo 5 de Hebreus, versículo número 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, imagina uma pessoa com tantos anos de crente e ainda não sabe nada. Nada. Nada se torna presa fácil para com os falsos mestres. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitar de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. É dessa forma. Ou você não conhece pessoas assim, ou você não tem essa realidade aonde você convive. Sem sombra de dúvida, você tem essa realidade existente. Então, o sentido de discipular o convertido é o sentido de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Então, por que precisa discipular o convertido que aceitou a Cristo? Para que ele realmente se torne capaz de andar sozinho, mesmo estando com Cristo, e entrar e sair sem se contaminar. Ele pode estar no meio de povos impuros, mas ele não se contamina. Ele pode estar no meio das trevas, mas ele não cai nas trevas. Ele pode até mesmo ser tentado, mas ele rejeita a tentação. Então, isto é o sentido de ensinar o convertido, discipular o convertido, para que realmente ele seja capaz de lidar com as situações que na jornada cristã ele encontrará. Sem sombra de dúvidas. Olha o que o comentarista diz. A igreja não é formada por crentes. Aqui o sentido aqui, a igreja é fielmente de Cristo, né? A igreja com I maiúsculo. Então a igreja não é formada por crentes. A igreja é formada por discípulos. Porque crentes é aquele que crê. E não é tão somente crer. É ser discípulo. E ser discípulo é aquele que até sofre por Cristo, mas não nega a Cristo. E ser crente, simplesmente, é crer que Deus criou todas as coisas e pronto. E quando vem a primeira tormenta, a primeira luta, e quando vem a primeira tentação, e quando vem a primeira oportunidade para pecar, ele cai. Paulo aos Filipenses 1:29, Paulo disse assim, ó, em relação a Cristo, vos foi concedido não tão somente crer, mas também o padecer por ele. Então não é só crer, é também padecer por ele. Ou seja, isto é a situação em que um discípulo realmente vivencia. Ele não somente crê, mas também padece. Sofre. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. E qual é a diferença de crente para discípulo? Olha a diferença. Alguém pode estar na igreja local, sem contudo ser um discípulo. Alguém pode estar fazendo parte da igreja local, pode estar na igreja local, sem contudo ser um discípulo.
Alguém pode estar na congregação e até em atividade, porém não ser um discípulo de Cristo. Porque um discípulo de Cristo tem diferenciais, tem marcas, tem características, tem qualidades oriundas do seu mestre. Então, um discípulo de Cristo tem toda essa diferença. Toda essa diferença. Então, alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este alguém, que é um discípulo, é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Cristo. Então, um discípulo, ele tem a capacidade de reproduzir o que ele ouviu para outra pessoa, passando para outra pessoa. Ele é capaz de transmitir a mensagem que ele recebeu de Cristo Jesus, ou através da palavra de Deus nos dias atuais. E justamente aquilo que ele aprendeu do seu mestre, ele pode passar para outrem. Então, um discípulo, ele tem o quê? Ele tem maturidade. Um discípulo, ele é um adulto. Um discípulo, ele é realmente uma pessoa idônea, capaz de verdadeiramente, com eficiência, transmitir para outrem. Então, um discípulo de Jesus, ele realmente ele faz uma diferença onde quer que ele esteja. Se conhecerá um discípulo de Jesus aonde quer que ele esteja, seja qual for o contexto que ele esteja inserido. A primeira característica de um discípulo de Jesus Cristo é que ele ama, conforme João 13, 34 e 35 ou 36 do Evangelho de João. Então, Jesus ele deixou claro que nisto todos conhecerão vós, se vós vos amardes uns aos outros. E como eu vos amei, amai vós também uns aos outros, disse Jesus aos seus discípulos. Então, a característica principal, e aí vai, tem muitas outras características, mas qualquer uma pessoa pode identificar um discípulo de Cristo, um adorador de Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas. Então, no tópico número 1, nós vimos aí pregação e instrução. É importante a pregação, e a pregação é para com os de fora da igreja. E a instrução é para com os que estão na igreja. Então, a igreja ela precisa ter essa missão de pregar, ganhar a alma, e precisa ter essa missão de ganhar a alma, agora ensinar essa alma, para que justamente essa alma seja resgatada de uma vez por todas das trevas para a luz, do reino do mal para o reino do bem, das garras do inimigo para os braços de Cristo, e justamente se torne cada vez mais capaz de até ganhar outros, através do seu testemunho, através de sua vida, por meio da pregação das boas novas. No tópico número 2, nós temos adoração e edificação. No tópico número 2, nós temos aí, subtópico número 1, uma comunidade adoradora. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, o comentarista inicia, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. No contexto bíblico, ou seja, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as mensagens bíblicas, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Em Isaías 42, versículo número 8, nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 42, versículo número 8, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sou o Senhor, Deus dizendo, através do profeta Isaías, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Entendido que Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá ao pregador a sua glória. Ele não dá ao cantor a sua glória, à banda a sua glória, ao líder a sua glória, ao pastor a sua glória. Ele não dá a ninguém.
E nem o seu louvor, a honra, a homenagem, a majestade, a adoração à imagem de escultura. Ele não dá a pessoas humanas a sua glória a ninguém, nem tampouco a seres, ou na verdade, objetos que não têm vida, como uma estatueta, como uma imagem de escultura, recebendo um louvor que deveria Deus receber esse louvor. Deus ele não recebe jamais. Deus ele não deixa, não permite jamais que isto seja realmente acatado. Então vejamos aí que adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Eu não posso dar glórias ao homem, eu não posso dar glórias à imagem de escultura. Eu não posso dar glória, seja famoso ou não. Eu não posso dar glória a ninguém, nem à imagem de escultura. Eu tenho que dar glórias, eu tenho que render glórias, eu tenho que me render, eu tenho que me prostrar, eu tenho que realmente me humilhar somente diante de Deus. Não diante de coisas ou pessoas. Então, o comentarista diz aqui, deixa bem claro, está bem entendido. Então, esse significado da adoração, que é dar glória somente a Deus, devidamente a Deus, então significa tirar a atenção de nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos tirando a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Quando nós fazemos isso, damos glórias, adoramos somente a Deus, então nós estamos fazendo isso, estamos tirando a atenção de nós mesmos e centrando essa centralidade, esse foco no Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo número 4, Jesus falou para o próprio diabo. Capítulo 4 de Mateus, versículo número 9 e 10. Mateus, capítulo número 4, versículos 9 e 10. Nos diz assim a palavra de Deus. O diabo disse para o Senhor Jesus, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrados me adorardes. O diabo querendo que Jesus se prostrasse diante dele. Imagina uma coisa dessa. Aí Jesus diz no versículo número 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então Jesus ele deixou bem claro para o diabo, como é claro também para a humanidade, para nós. Só quem pode receber adoração é o Senhor Jesus, é o Senhor nosso Deus. Anjos não podem receber adoração. Homens não podem receber adoração. Cantores ou pregadores ou famosos não podem receber adoração. Nada nem ninguém, nem tampouco imagens de escultura. Somente Deus, somente Jesus, somente o Espírito Santo deve receber adoração. Então nós temos aí o comentarista, ele diz o seguinte, continua dizendo que a adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Então a adoração tem a ver com o nosso serviço. Então quando nós estamos adorando, nós estamos prestando serviço a Deus. Em Romanos capítulo número 12, versículo número 1, nos diz o seguinte, quando realmente acontece a adoração, está acontecendo isso, estamos vivendo, estamos agindo, estamos vivendo completamente para o Senhor nosso Deus. Capítulo 12, versículo número 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não é para nós oferecermos a Deus o nosso culto de qualquer forma. A adoração a Deus tem o seu critério. Tem que ser santo, vivo e agradável. Então, o comentarista ele disse aqui, ó, de maneira bem clara, bem óbvia. Ele disse que essa adoração
Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Essa adoração não é feita somente num culto ao ar livre de 7 às 9, ou num culto privativamente numa congregação de 7 às 9 também de igual modo, ou em horários alternados ou diferenciados. A adoração tem a ver com, ele deixa bem claro aqui, a adoração tem a ver com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir e de principalmente viver. A adoração tem a ver com um estilo de vida completamente voltado para Deus. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 15. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Pedro falando sobre como adorar a Deus. Ou, na verdade, se deve adorar a Deus dessa seguinte forma. 1:15 de Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então não se adora a Deus somente quando recebe uma oportunidade para cantar em um culto público ou privado. Não se adora a Deus somente numa oportunidade quando recebe para pregar ou para ensinar, ou para tocar um instrumento, ou para reger um coral, ou para estar ali eclesiasticamente no corpo ministerial. Não. Ou para na portaria abrir a porta. Não se adora a Deus somente nesse momento, se adora a Deus antes de ali chegar. E quando ali chega, chega realmente para adorar. Chega ali para obedecer, chega ali para ouvir, chega ali para reverenciar, para realmente prestar adoração a Deus, dar atenção a Deus através da palavra. Não chega ali para simplesmente cumprir uma tabela, não simplesmente para bater um ponto, não simplesmente para porque já faz alguns dias e agora vai aparecer. Não, se adora a Deus em espírito e em verdade, de maneira santa e agradável a Deus. Deus só recebe dessa seguinte forma. Deus não recebe de qualquer jeito. Na verdade, Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Filipenses, capítulo 4, versículo número 8, fala sobre essa adoração, como devemos viver a nossa vida. 4 e versículo número 8 nos diz a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não se adora a Deus somente quando está naquele momento oficial de um culto. Claro, ali ainda mais. Ali com muito mais ênfase e cuidado. Por quê? Porque ali está um ajuntamento. E quando nos ajuntamos, é para atrair a presença de Deus para o nosso meio. Para o meio de nós. E para que isso aconteça, devem todos estarem realmente em comunhão, todos estarem ao mesmo propósito, todos estarem realmente em santidade, todos estarem realmente com um espírito de adorador, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não simplesmente de maneira fajuta, não simplesmente de maneira hipócrita. Não, é de maneira legítima, de maneira verdadeira, de maneira real. Conforme Romanos 12:1, que em Romanos 12:1 diz assim que o vosso culto racional, que é o vosso culto racional, quando você se apresenta a Deus de forma santa, agradável e sincera, justa, etc. Então, quando você se apresenta, então, você está se apresentando de maneira racional, com entendimento, e prestando o seu culto, serviço a Deus. Então, a palavra culto, que vem do grego aí, latreia, que significa adorar. Adorar, do grego, é latreia.
que significa latreia? Adorar. E adorar, nesse texto, tem o sentido de serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, completa. Está no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é uma prestação de serviço que se apresenta diante de Deus de forma consciente e integral. Alguém que acha que pode se apresentar de qualquer forma? Não. Pode estar de qualquer forma? Não. Tem que estar conforme Deus exige. Em toda a vossa maneira de viver, sejais santo. Porque aquele que vos chamou, quem chamou? Deus. Aquele que vos chamou é santo. Então, quem se apresentar diante do santo Deus tem que estar de maneira santa, santificada, consagrada, purificada, limpa, para que Deus realmente possa o aceitar. Subtópico número 2, nós temos aí uma comunidade edificadora. Que comunidade edificadora é essa? É a igreja. Então, a igreja é uma comunidade proclamadora, é uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. Então, essa comunidade, esse ajuntamento que aí compõe a Igreja de Cristo Jesus, aonde ele propriamente disse que onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria presente no meio destes. Mateus 18 e 20. Então vejamos que essa comunidade é uma comunidade proclamadora, aonde se proclama, aonde se prega. Então essa comunidade, ela foi outorgada, ela foi oficializada pelo próprio Jesus para que pudesse proclamar fielmente as mensagens da palavra de Deus, fielmente as boas novas do Evangelho, para que todas as criaturas que a ouvirem sejam pescadas, resgatadas, libertas através desse conhecimento poderoso da palavra de Deus, que gera uma mudança e transformação radical de vida. Então vejamos que ela é uma comunidade proclamadora. Então ela proclama, ela não perde tempo, ela proclama, ela não perde tempo, ela está proclamando, ela está pregando. 5:42 de Atos dos Apóstolos, foi bem clara a palavra de Deus quando disse que e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então não se perde tempo, é uma comunidade proclamadora. E olha o que aconteceu, olha a diferença que aconteceu na igreja primitiva. A Bíblia diz que todos os dias Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar, ou seja, aceitavam a pregação, a proclamação. E caía na graça de todo o povo. Repercutia. A repercussão era grande da comunidade proclamadora. E tanto mulheres como homens, nobres, ricos, aceitavam. Então a igreja é uma comunidade edificadora. É uma comunidade que proclama as verdades da palavra de Deus. É uma comunidade adoradora. É uma comunidade que quando se reúne é para adorar. Não é para brincar. Não se reúne para outra finalidade. Paulo aos Coríntios, Paulo chega a dizer
Olha, irmão, cuidado para que vocês, quando vos reunirdes, se reúnam de maneira que agrade a Deus. Não se reúnam para condenação. Não se reúnam para aquilo que não é agradável diante de Deus. Se reúnam para adorar. Não se reúnam para tirar a importância do ajuntamento do povo de Deus. Uma vez que o povo de Deus se ajunta, não é para gargalhada, não é para palhaçada, não é para brincadeiras. É para adoração. É para proclamação. Então, a igreja é uma comunidade proclamadora, é uma comunidade adoradora e é uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade edificadora. É onde se edifica. Meu irmão, quando um ouvinte destituído chega no templo, na casa de Deus, na congregação, quando ele chega, quando ele senta, e ele ouve a proclamação, ele tem duas alternativas: aceitar ou recusar. Por quê? Porque foi proclamado as verdades, foi proclamada as escrituras, foi proclamado a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai pegar aquele que está ouvindo destituidamente de Deus e vai trazer ele a ser edificado sobre a palavra, fundamentado sobre a palavra. E se ele aceita, ele se fundamenta na palavra, porque a palavra de Deus, ela é o fundamento ao qual o ser humano tem que realmente construir a sua casa, ou seja, a sua vida espiritual. Então ele pode chegar angustiado. A palavra de Deus, ela vai ter efeito sobre a vida dele. E vai falar grandiosamente, ainda que confronte, ainda que realmente ofenda, ainda que verdadeiramente aponte os seus pecados, mas isto vai trazer edificação para a vida dele. Ele pode até se recusar, mas a palavra de Deus tem o seu poder. A palavra de Deus, ela vai realmente, como o sal fora do saleiro, que a função dele é de salgar, a igreja vai também testemunhar das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, segundo a verdade prática. E é verdade. Então, a igreja é uma comunidade edificadora. Não é uma comunidade Não, é uma comunidade edificadora. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos número 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo, Deus, Jesus, deu uns para pastores, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja, o ministério eclesiástico, o corpo ministerial, Deus deu à igreja para justamente edificar a igreja. Não foi para destruir a igreja, foi para edificar a igreja. Então está lá o presbítero, o diácono, o pastor, o auxiliar, o porteiro, os cooperadores, estão ali para, uma vez que recebem a oportunidade, edificar a igreja. Uma vez que recebe a oportunidade, proclamar, pregar as boas novas de salvação. Não é para desconstruir vidas, é para construir vidas sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Não é para espantar, dividir, não, é para unir, é para combater as heresias, combater os erros, combater o pecado, é para verdadeiramente trazer saúde e esta espiritual para a igreja. Então, edificar
É uma comunidade edificadora. Jesus, em Mateus capítulo número 7, versículo número 24, melhor dizendo, Mateus 7, 24, Jesus ele disse o seguinte sobre a questão de edificar. E a metáfora que Jesus usa é construir uma casa sobre a rocha. Capítulo número 7, versículo número 24. Está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, metaforicamente, aqui é o que? Edificar a vida sobre a palavra de Deus, ou seja, significa o sentido metaforicamente aqui de crescimento espiritual. Edificar uma comunidade edificadora é porque dá um crescimento espiritual para com aqueles. Crescimento espiritual significa dar alimento, significa alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus, significa alimentar este corpo, essas ovelhas, este rebanho com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento necessário para a vida espiritual de qualquer que seja a pessoa convertida a Cristo e a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos vermos que a igreja é uma comunidade edificadora. Então, adoração e edificação. Então, nos reunimos, nos ajuntamos para adorar. E quando nos reunimos para adorar, é para prestar serviço, culto, unicamente, somente a Deus. Não é para que quando um pregador está pregando, outra pessoa por trás, ou pela frente, ou na lateral, esteja ao mesmo tempo falando. Divergente ao que o pregador está pregando ou ensinando. Como também o cantor está cantando um hino e outra pessoa está cantando um hino completamente diferente, divergindo do hino. Não, isso não é adoração, isso é bagunça. Isso é bagunça, não é adoração. Enquanto o pregador prega, todos ouvem. O cantor canta, todos ouvem. O pregador, o mensageiro, o ensinador, os instrumentistas estão parados. Não é com frases musicais, não é com solos, tirando o foco ou a atenção. Não, é ouvindo e dando atenção. Adoração tem a ver com reverência ao lugar que é se estar ali cultuando. Seja no templo, seja numa casa, seja na rua, seja no monte, seja aonde quer que for o lugar. É preciso reverência aquele que realmente merece reverência. Então é reverenciar o pregador, o ensinador, o pastor, o dirigente do culto? Não. É reverenciar Deus. Não é reverenciar o homem. É reverenciar Deus, quando assim fazemos. Tópico número 3 e último. Nós temos comunhão e socialização. Será mais rápido esse tópico. Comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Então, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Por que era um dos pilares da igreja primitiva? Porque a comunhão fazia parte dos pilares, de um dos pilares que ela se valia. Versículo 42 da leitura em classe, que é Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, tópico número 3, nós temos aí a fé na esfera fraternal. É preciso realmente ter essa fraternidade.
É preciso ter essa comunhão. E comunhão, o termo comunhão é literalmente parceria. Literalmente é parceria. É parceria. Não é elitizar. Não é predileção. É parceria. Parceria, eu posso ir com A, eu posso ir com B, eu posso ir com C, eu posso ir com qualquer um. É parceria. Não é escolha, não é acepção, é parceria. Significa que está partilhando, compartilhando. Então, parceria é literalmente um dos sentidos de comunhão. Só isso não. Participação. Participação. É estar ativo, não inativo. É estar atuando. Então, comunhão é atuar, comunhão é estar ativo. Estar ativo. E comunhão espiritual, muito mais ainda, comunhão espiritual. Porque quando tem comunhão espiritual, tem realmente a aprovação de Deus. Porque comunhão é realmente estar ligado, estar unido, estar entrelaçado. É justamente o que Paulo, aos Coríntios, quando trata sobre o corpo, ele trata que são muitos membros e se um membro padece, todos padecem. Então, comunhão espiritual é isto. É se preocupar pelo semelhante, se preocupar pelo próximo. Se preocupar com a vida da igreja, se preocupar com o rebanho da igreja, se preocupar com a doutrina da igreja, se preocupar com as necessidades da igreja, se preocupar com as necessidades do povo. Comunhão espiritual é isso. Comunhão espiritual é se envolver por completo. Olha o que acontecia na igreja primitiva. Leitura em classe nos diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, era uma comunhão espiritual tão tremenda que realmente era inquestionável. Era indiscutível. Então, uma comunhão espiritual era tremenda que realmente isso cooperava para que os líderes, os apóstolos, pudessem oficiar com tranquilidade e com certeza com a conclusão da confirmação da palavra de Deus através dos sinais que Deus operava. Então essa comunhão espiritual era existente, era real na vida cotidiana da igreja primitiva. Então, onde o comentarista diz, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Aonde não há comunhão entre os crentes, a igreja não está realmente edificada. A igreja não está realmente saudável. A igreja não está realmente na vontade de Deus. A igreja não está realmente glorificando a Deus. Paulo aos Coríntios, ele chegou a expressar dizendo, eu não vos louvo.
Eu não louvo a Deus por vós. Por isso que acontece entre vós desunião, dissensão, partidarismo. Eu não vos louvo a Deus. Compaixão, soberba, que há entre vós. Vocês se esbanjam, se intoxicam, comendo e bebendo, enquanto outros têm necessidades. Eu não vos louvo na leitura da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. Então Paulo ele diz, eu não vos louvo, não glorifico a Deus por isso. Então onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Ou você acha que há uma igreja solidamente edificada onde, vamos supor, vamos começar de cima para baixo, aonde o pastor é indiferente com seu obreiro, persegue o seu obreiro, ou vamos descer mais para baixo para não citar vários casos, regentes ou professores, regentes com seus componentes, professores com seus alunos, não se dão bem, são intrigados. Você acha que a igreja está solidamente edificada? Você acha que a igreja está saudável? Você acha que realmente a igreja está no patamar que Deus realmente quer que ela esteja? Jamais. Jamais. Subtópico número 2. Unidade e fraternidade. Comentarista diz, um dos grandes males da igreja, problemas da igreja atual, odierna, está justamente na quebra da comunhão cristã. Um dos grandes problemas da igreja cristã está na quebra da comunhão cristã. Na quebra. Ou seja, estava unido e agora quebrou essa união. Quebrou o laço. Então, um dos grandes males da igreja cristã é este: a quebra da comunhão. A quebra da comunhão. E isso tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Essa quebra de comunhão tem fragmentado grandemente o corpo de Cristo. Tem grandemente trazido realmente o que não deveria ter trazido para o meio da igreja. Então nós devemos, portanto, nos esforçarmos para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Devemos nos esforçar a todo custo, fazer de tudo para que a comunhão cristã da igreja local não seja quebrada, não seja fragmentada. Vamos acabar de uma vez por toda com o partidarismo. Vamos acabar de uma vez por toda com a predileção. Vamos acabar com esse exclusivismo. Para que a unidade, todos com o mesmo propósito de adorar e glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Esse exclusivismo, partidarismo e
predileção, não tem queridismo, não. Não tem padrinhamento, não. Se o pregador está pregando, é porque prega realmente. É porque tem a palavra de Deus, é porque estuda a palavra de Deus, é porque se esmera na palavra de Deus para pregar e trazer uma mensagem. Se santifica, não somente isto. Não somente estuda, mas se santifica. Se prepara. Então, usar realmente. Mas usar quem não tem, isso faz parte do partidarismo. Usar quem não tem, isso faz parte da predileção. Usar quem não tem, isso faz parte do exclusivismo. Assim acontece também para o cantor. Não tem esse negócio de abafar. Não. Não estamos trabalhando pelo mesmo alvo, pelo mesmo propósito, com a mesma finalidade. Então, trazer o pregador para trazer a mensagem de Deus, trazer o cantor para louvar a Deus, trazer realmente para que a unidade prevaleça, não desfaleça. Continue a unidade e persevere essa unidade e não seja dividida. E assim Deus vai operar grandemente entre nós. E assim o corpo ministerial irá trabalhar pela causa do reino. A missão da igreja é pregar e ensinar. E o corpo ministerial, o corpo eclesiástico, o ministério da igreja local será um ministério frutífero, poderoso nas escrituras, e Deus fará grandes sinais, assim como fez com a igreja primitiva, confirmando através da palavra que eles proclamavam. Subtópico número 3 e último, a fé na esfera social. A fé na esfera social, que é justamente ajudar, contribuir e partilhar, assim como acontecia com a igreja primitiva. Então a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem seu lado social, ou seja, não é só dizer que tem fé e pronto, não, tem que expressar no lado social. Se você sabe que alguém está doente, você pode dar um medicamento, dê um medicamento àquela pessoa, não importa se seja cristã ou não. Se tem uma pessoa desempregada, se tem uma pessoa com precariedades, se tem uma pessoa carente de um exame, de algo realmente, de maneira básica, de maneira necessária, indispensável para a sua vida, ajude. Ajude. Porque o reino de Deus, Jesus, ele não se preocupou em construir um templo, ele não se preocupou em construir uma sinagoga, ele não se preocupou em construir a sua casa real, não. Quando estava aqui na terra, Jesus se preocupou em pregar o evangelho e ajudar os menos favorecidos. A igreja primitiva se preocupava em pregar o evangelho e ajudar aqueles que tinham necessidades. Então, a fé na esfera social é isto. Não pense que é só contribuir para a igreja. Talvez você não contribui, talvez você não ajuda a sua família, seus parentes. E só visa a igreja. O campo, a dimensão é muito mais do que isso. Sei que você está entendendo, sei que você está compreendendo. Então a fé na esfera social. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo das mais carentes, dos mais carentes ou dos mais pobres.
A igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica se ela esquecer dos mais carentes ou dos mais pobres. A igreja moderna está se preocupando com o luxo, enquanto vidas, que é mais importante, carentes, necessitando, muitas vezes, do pão de cada dia. A igreja precisa exercer a sua fé de maneira social, segundo a Bíblia Sagrada. Jesus ressaltou esse fato. Jesus deixou bem claro: quando vocês ajudam o necessitado, vocês estão ajudando a mim. É como que esteja fazendo a mim mesmo, Jesus dizendo. Mateus 25, 35 e 36. Quando vocês dão de comer a quem tem fome, vocês estão dando de comer a mim. Quando vocês dão de beber a quem tem sede, vocês estão dando de beber a mim. Quando vocês visitam o doente, vocês estão visitando a mim. Quando vocês vão na prisão, vocês estão indo me visitar. Jesus fez essa comparação que isso estava servindo como para ele. Mas as igrejas odiernas estão falhando. Estão se enclausurando em si mesma. Achando que já estão fazendo o máximo. A igreja pode orar, sim. Mas a igreja não pode se enclausurar. A igreja não pode se trancar. E quando sai às ruas, é uma deficiência. Já falei nas aulas anteriores, em algumas aulas do trimestre, talvez do trimestre passado, não lembro se nesse, mas possivelmente no trimestre passado. Quando sai para as ruas, está faltando o pastor, está faltando os líderes, diáconos, presbíteros, está faltando a liderança. Muitas vezes falta até o dirigente. Vejamos que a igreja ela precisa cumprir a sua missão. E a sua missão é ganhar almas e edificar almas. Pregar o evangelho para ganhar almas e discipular as almas para seguirem realmente de maneira agradável a Deus e a Cristo. Essa é a missão da igreja. Quando a igreja faz jus a essa missão, quando cumpre fielmente essa missão, então a igreja está no caminho certo, está na rota certa. Ela não saiu na rota. Ela está cumprindo realmente a sua rota. Ela está cumprindo realmente o sentido a qual realmente Deus deu para ela. Finalizamos aqui a missão da igreja de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.